Dando uma lida nos comentários do meu último vídeo, eu achei que seria produtivo pontuar algumas coisas sobre algumas coisas que foram ditas, né? Então essa aqui é a parte 2 da conversa. Então, se você chegou nesse vídeo, eu recomendo que você vá assistir a parte 2, a parte um primeiro, e depois volta aqui para essa parte 2. Começando pelo Marília Cardoso, Cardoso. Comenta que os vídeos são muito longos, né? Aí, assim, o autodidata ele deu uma sugestão para aqui que eu acho que é muito boa, que é para colocar numa velocidade mais alta. Então, assim, ali em cima, no canto superior, tem lá os 3 pontinhos. Então você clica ali e ali você vai ter tem um lugar onde você consegue mudar. Isso vai variar do computador pro celular. Mas se você não é muito difícil, não é tão difícil de achar. Se você fuçar um pouquinho, você acha. Procura os 3 pontinhos aí e aí você pode colocar a velocidade do vídeo em 1,25, 1,5, 1,75 até 2. Eu só assisto vídeo praticamente assim, é muito raro eu voltar para a velocidade normal. Então eu comecei assistindo com 1,25, depois aumentei para 1,5 e hoje em dia eu vario de 1,5 a 1,75. Eu ainda não cheguei no 2, mas um dia, quem sabe, eu não chego lá. Mas é perfeitamente compreensível e é natural, é normal. Sua capacidade de ouvir e reter informação é maior do que a minha capacidade, do que a capacidade de qualquer interlocutor, qualquer não, mas de boa parte dos interlocutores de se expressar, né? Então, de se expressar numa velocidade, assim, porque você pensa, analisa, escolhe as palavras e fala, enfim. Também aproveitar para agradecer, né, logo nas primeiras horas teve gente que veio que deu, que gostou né, comentou lá que gostou do vídeo. Então o Ricardo Calaça, o Logan Livre, Clodoaldo Quirino e enfim. Ainda falando do autodidata, eu estou olhando aqui uma colinha mesmo. Ele tem um vídeo dele que se chama Alimente os Órgãos. E ele fala assim sobre os melhores horários para comer certos alimentos. E eu assisti, recomendo o vídeo, né, se você gosta desse tipo de coisa, né? Ele tem é um canal novo, assim, não tem muitos vídeos lá. Mas ele tem lá alguns vídeos sobre iniciação hermética e tudo mais. Mas sobre esse alimente os órgãos, autodidata, fica aí uma dica. Eu tenho SAF, Síndrome do Atraso das Fases do Sono. Em inglês é DSPS, né? DSPS, né? Delayed Sleeping Phase Syndrome. E o que acontece? Meu horário, meu círculo circadiano desde que eu nasci, assim, e não tem cura. Eu já fui ver e não tem cura, assim, a ciência não consegue curar. Para eu dormir no horário que todo mundo dorme, eu teria que tomar remédio, assim, para dormir tarja preta, e eu não vou tomar, não vou fazer isso de forma alguma. Mas foi a minha vida inteira assim, tanto que eu achava que até que eu era preguiçoso vagabundo. Então fica aí, se você tiver alguma dica para me dar com relação a isso, fica de sugestão, ou de vídeo, ou enfim. Também quero agradecer o Pensador Selvagem. Ele né, me perguntou se o Hernan, né, sobre, assim, se eu não, né, sobre, e aí, às vezes aparece isso, vai lá no podcast do Sociedade Primitiva, lá, do Hernani e tudo. E eu acompanho, conheço o trabalho dele. Eu tava assistindo esses dias aí, esses tempos, pouquíssimo tempo aí atrás, a Farsa das Baladas, um vídeo que ele fez lá.
Então, não, eu acompanho sim, mas eu não tive nenhum contato com ele, eu não, né, o meu e-mail, eu tenho dois e-mails que eu sempre dou aqui, né, rafael.ramuz@mail.com e o rafael.ramos.oliveira@us.br, mas não são os dois e-mails que eu sempre passo aqui, não recebi nenhum recado com relação a isso. Então, aí o que mais? Também tem algumas indicações para dar, que eu tenho que indicar, eu quero aproveitar para indicar de novo o canal do Viking de Óculos. Ele tem feito um trabalho muito bom nessa parte de ativismo, principalmente nessa parte relacionada às leis, né? Mas não é só isso, o canal dele não é só disso. Recomendo. Também tem o canal Curta e Grossa, que fez um vídeo que se chama MGTOW, uma visão feminina, né? Então, se você quiser ver uma visão feminina sobre MGTOW de uma youtuber, tem aí esse Curta e Grossa. Eu achei que o vídeo é interessante, vale a pena dar uma conferida. E o Dom Sandro também, ele fez um vídeo lá, Mulheres Modernas, a Idade Será Cruel, alguma coisa assim. É um vídeo bom, eu acho que ele pesa um pouco assim na negatividade, o Dom Sandro, mas enfim. O que mais que eu tenho para dizer? Bom, acho que dessa parte de comentários e agradecimentos é mais isso, por hora, né? Com certeza alguma coisa sempre acaba passando. Tá. Agora vem a primeira coisa que eu quero pontuar aqui. O Wagner Oliveira, ele me falou, ele mandou o seguinte, ó. Os riscos vão muito além dos riscos materiais e eu não quero correr um risco que talvez eu não suporte pagar, o de ficar longe dos filhos, por exemplo. Com relação a isso, isso aqui foi uma paráfrase, o post dele é um tanto mais longo, mas esse é o trecho que eu acho que exemplifica bem onde eu quero chegar, que é o seguinte. Tudo bem, o risco que você... eu acho que essa é uma posição válida, como eu sempre falo, mental, você ser celibatário, né? Eu tenho bastante dados com relação a isso, então, por exemplo, quando a gente fala assim, as pessoas casadas vivem mais, têm mais dinheiro e se dizem mais felizes. Tudo isso é verdade. Quando, em comparação com pessoas que se casaram e desquitaram, quando você com relação a pessoas que, enfim, que a grande maioria, mas celibatários em si também, os dados são muito bons dos celibatários. Agora, existe uma distorção aí, porque os celibatários, boa parte dos celibatários na nossa sociedade são da classe sacerdotal, em especial os padres católicos, né? Claro que existe lá, como em tudo, desde que o mundo é mundo e que o ser humano caiu, né? Ou seja, desde o início, praticamente, que você tem uma parcela de uma banda podre lá. Então, lá na igreja, lá entre os clérigos católicos, tem mesmo, tem pedófilo, tem homossexual, tem um monte, tem padre casado, padre não casado, mas padre ajuntado com mulher, você vai achar de tudo. Agora, o posicionamento da igreja não é esse, e tem muito padre sério, Inclusive, é bom lembrar sempre que 10% da população é frígida, tá? Tem 10% da população que não tem vontade realmente de fazer sexo. Isso é normal, isso sempre foi assim, tá? Tanto homens quanto mulheres. Isso, pessoas que não sentem prazer, elas não sentem vontade. É claro que tem um leque grande dentro disso. Agora, com relação a essa questão especificamente de riscos, desses riscos que são altos e que não são materiais, né, que são mais... Tem duas coisas que eu quero ponderar aí. Primeiro, que o risco de que talvez que você não possa suportar o de ficar longe dos filhos, mas pensa o que é o outro lado, a outra possibilidade. A outra possibilidade é você não ter filhos. Então, assim, são essas duas... Ou você arrisca. Pode ser que você tenha
lá o seu casamento, sua guria e tudo mais, e tenha filhos e você se separe e você fique longe dos filhos. Isso é muito sofrimento. Agora, se você nem os teve, você está eternamente longe dos seus filhos. Ou seja, você não teve filhos. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, é um apego a algo que não existe. Então, assim, olha, arrisca. Minha posição é assim, vai lá e arrisca, né? Bom, eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas essa é a questão. Eu, por exemplo, quero ter filhos, né? E eu estou disposto a arriscar, a assumir esse risco, entendeu? Porque a outra possibilidade é não tê-los, né? Então, mas enfim, ele falou que ele tem um perfil de investidor conservador e que isso está dentro da, da forma, assim, como eu disse, um posicionamento válido, mas eu só estou externando porque que uma pessoa com um perfil como o meu, por exemplo, vai olhar e falar assim, não, mas eu não sou tão apegado assim às pessoas, né? Eu não sou, vamos supor, se eu for 2 vezes mais apegado ao meu filho do que eu sou ao meu irmão ou do que eu sou ao meu pai, ainda assim eu vou ser um cara bem desapegado com família. Então, assim, eu sou daquele cara que, desde que eu saiba que essas pessoas, que as pessoas, que minhas irmãs estão bem, que o meu irmão está bem, que meu pai está bem, que minha mãe está bem, que está todo mundo bem, que primos, desde que eu saiba que está todo mundo bem, eu não faço questão de ficar vendo, entendeu? Eu não faço questão de estar lá, de ficar, né? É o melhor para a criança, mas se você corre esse risco, você casou você pode casar com uma mulher maluca que vai, né? E ainda assim, meu pai, ele sempre dizia que ele queria ter 4 filhos. Ele teve 3 com a minha mãe e um com a segunda e ficou com a guarda do meu irmão, tá? Então assim, nem sempre, assim, nós temos muitas distorções nas nossas leis, mas não foi algo que foi um processo jurídico traumático nem nada. Meu pai foi lá e ficou com a guarda e, enfim, você consegue resolver muita coisa, assim. Na nossa sociedade ela não é tão hermeticamente ruim, a gente não vive no inferno ainda, né? Tanto que é o posicionamento da igreja, olha, a gente sabe que não está nos fins dos tempos ainda, porque vai piorar até chegar lá, né? Se isso vai demorar 10 anos, 100 anos ou 1000 anos, só Deus sabe. Tá, e aí ele também fala que eu dei um exemplo de quando eu tinha 10 anos, eu abri uma locadorazinha de fitas de videogame, então só retomando, eu tinha lá o meu Nintendinho e isso é da década de 90, e aí eu tinha bastante fitas, um número, não eram muitas excessivas, mas era um número X de fitas lá, e aí eu resolvi, aqui, e aí eu resolvi abrir esse negócio aqui, ele tá meio mole aqui, mas tudo bem. Então eu resolvi abrir essa locadorazinha, um moleque de 10 anos, né, locando para os amigos e tudo mais. E eles não me e assim, vários não me devolveram, né, eles alugavam e não devolviam. Aí mesmo quando se cobra adiantado, mas o cara te paga o valor de uma locação e nunca mais te devolve a fita. E era um parto realmente para reaver as fitas lá na escola, lá, era geralmente para os meus colegas de escola e gente da região. E eventualmente eu assim, até me associei a um dos, vamos dizer, hoje em dia é o bullying, né? O cara que é. Mas, de fato, né? Teve várias fitas que sumiram, que nunca mais voltaram. E aí você pode se focar nisso e falar assim: olha, você foi ingênuo naquela época. Aí eu falo: bom, se você for pensar assim, né? Ninguém abre negócio, você nunca vai ter um sócio. Mas você também tem que levar em consideração que eu também contei um outro ponto lá daquela história, que foi que um vizinho meu, vendo o que eu estava fazendo, vendo que eu
que eu tava com esse negócio, ele foi e me deu um Mega Drive. Me deu um Mega Drive com fitas, o controle e tudo. Meu pai não me deu um Mega Drive, um vizinho foi lá e me deu um Mega Drive. Né? Então, se eu for no momento em que eu encerrei as operações da empresa, né, eu até lembro que era Look Games, tá? Mas naquele momento, quando eu parasse para fazer a conta, naquele momento, eu não encerrei ela com prejuízo, eu encerrei ela com lucro, porque eu perdi algumas fitas de Nintendinho e fiquei com uma de Mega Drive. Agora, se eu tivesse insistido no erro, ou seja, pegasse aquelas pessoas que eu sabia que não iam já estavam me devendo fitas, e eu fosse lá e alugasse de novo, aí sim. Aí eu acho que você pode dizer que... Então, assim, se você não arrisca nada, nunca, né? Aí você fala, você é muito ingênuo, cara. As pessoas passam a perna em você. Tudo bem, realmente. Pessoas desonestas vão passar, por natureza, vão passar a perna em pessoas honestas, né? Se você acha que... aqui no Brasil a gente tem essa cultura do esperto, né? O esperto é o cara que, né, é o malandro. A figura do malandro. Eu lamento muito, né? É uma parte podre, uma banda podre da cultura brasileira que a gente tem que combater. E sabe como a gente combate? A gente começa a fazer a gente mesmo. Não adianta nada você pegar e falar assim, olha só, lá na Suíça, os caras colhem lá suas frutas e deixam na frente para que as pessoas peguem as frutas e deixem lá o dinheiro no potinho. Ou a experiência do relógio. O cara vai lá e deixa lá o relógio, uma banca de relógios na rua e deixa um negócio com dinheiro. Sim, aqui no Brasil nós temos uma parcela aí que é pequena da população, mas é uma parcela de Zé Ruela que vai lá e vai pegar os relógios, vai pegar procura na internet aí que você vai achar. Lá você faz essa experiência nos Estados Unidos, dá certo, faz numa porrada de países aí dá certo, você faz aqui no Brasil e dá errado, porque o cara vai lá e rouba a banquinha inteira, rouba o dinheiro que as pessoas que fizeram certinho já pegaram e levam os relógios ainda. Se você continua se você nunca aparece espiral, né? Mas enfim, só reiterando que eu não saí com prejuízo daquele caso lá não. Então não acho que seja o caso, e eu era uma criança de 10 anos. Foi um aprendizado interessante, mas foi exatamente isso, um aprendizado interessante. Tem uma coisa que eu quero falar. Eu quero lembrar que a classe que mais se casa e permanece casada é a classe mais alta, tá? Então os milionários aí, quando você vai olhar, a classe social que mais permanece casada é a classe mais alta, né? Então aquela história, se casamento é opressão, a classe alta se auto-oprime, ela oprime a si mesma, né? Então, é assim que funciona. E outra coisa que eu vou falar de novo. A classe alta, a gente não está falando de classe A, tá? A gente está falando de classe alta, assim, gente que tem alguns milhões na conta. No geral, tem muito filho. Eles não têm poucos filhos. Eles não são pessoas que, assim, perto do restante da população, né? Claro que você sempre tem aquele cara que vai ter um filho, dois, mas a boa parte tem bastante. Dá uma olhada no Donald Trump e conta quantos filhos ele tem lá. Vê as famílias Rothschild, que o pessoal tanto fala aí, vê quantos filhos tem cada um daqueles caras lá. Aí o André Silva, ele falou o seguinte, ele falou que assim, que eu deixei de abordar algumas questões que são essenciais quando você vai falar dessa questão de risco e tal. E o que acontece, André? Por que eu não falei? Porque se você pegar os meus vídeos, boa parte dessas coisas que você colocou aqui, eu já abordei em vídeos anteriores. Então, acaba assim, se eu for ficar toda vez retomando, os meus vídeos já costumam ser longos.
Aí acaba realmente fica complicado. Eu já tenho essa coisa que mania, né, de palestrante, de professor, de ficar explicando, de abrir parênteses né, e falar, não, olha, e tem isso daqui, e aí embasar o que eu estou falando. Você vai ver que vídeo depois de vídeo você vai ver que eu tenho que eu sempre estou citando pesquisas, estou citando alguma coisa. Aí tem gente que fala assim, coloca a bibliografia aqui. Eu não coloco mais, por quê? Boa parte das coisas que eu estou falando, se você for naquele vídeo do Por que as Mulheres São Infelizes, e clica lá no link que está lá, você vai ver que tem um dossiê lá no meu blog. Lá tem uma lista enorme, gigantesca de link. Gigantesca. Tem um monte de link. Várias das coisas que eu estou falando aqui não são novas. Eu às vezes me deparo com pesquisas novas, mas eu vou ver, tipo, eu já tinha falado lá, já tinha, assim, boa parte já estava lá, já tem alguma coisa lá. São só o restante que eu trago são mais atualizações do que já estava lá. Vai ver o número de pessoas que pararam para ver aquilo lá. Muito pouca gente. Então, assim, mas voltando aqui. Então, ele faz algumas ponderações. Vamos lá, assim, eu dei uma resumida, mas vamos lá, uma por uma. Então, primeiro ele fala aqui, assim, que as leis e garantias, que não há leis, assim, ele fala das leis, né, que, assim, que a gente já sabe que são leis que são injustas, né, que são misândricas, né, e que não há garantias de que essas leis não vão mudar para pior. Ou seja, essas leis elas podem mudar para pior, né? Então, e aí ele fala, né? Não, tá. Então, assim, o que eu tenho para dizer com relação a isso? Bom, sim, você não tem realmente garantia de que as leis não vão mudar para pior. Agora, você está partindo de um pressuposto, ou seja, isso está no risco, né? Isso está no risco. Mas primeiro que a gente tem uma noção de o quanto pode ficar pior, porque a gente tem exemplos no mundo onde as leis são piores. Então, a primeira que eu tenho para dizer é a da Suécia. A Suécia é um desses países. Deus nos livre e guarde ter uma legislação igual a da Suécia. Motivo pelo qual eu não tenho nenhuma simpatia pelo PSDB, por exemplo, por qualquer entidade social-democrata, né? E é por causa disso, porque eles tendem realmente a passar esse tipo de legislação. Agora, diferente do que eu vejo às vezes sendo colocado por vários MGTOWs aqui no Brasil, eu não parto do princípio de que as principais causas de divórcio são de que seja a lei, ou seja, as leis que estão facilitadas. É um fator, sim, mas ele é um fator determinante. Ao que tudo indica, por incrível que pareça, não. E eu dei um exemplo num vídeo anterior, num vídeo passado aí. Se você prestar atenção, eu elenquei quais os países dentre aqueles estudados estavam com tinham um maior número de divórcio e quais que tinham os menores número de divórcio ao longo de décadas. Então quer dizer o seguinte, por exemplo, se você pegar hoje no Brasil, você vai ver que do número de casamentos todo ano varia de ano para ano, mas para cada você pega o número de casamentos e 32, 33, 34% desse número é o número de divórcios naquele ano. Ou seja, então você tem um número X, que é o de casamentos, e aí você tem 30% desse X vai ser o número de divórcios. Isso é no ano. Quando você estende isso ao longo no decorrer de décadas, o que acontece no caso do Brasil? O Brasil, esse número vai para 22%, em torno de 22%. Ou seja, o Brasil não está tão mal colocado dentre os países aí do mundo. E eu comentei numa pesquisa aí. Nesse quesito de divórcio, por incrível que pareça.
Agora, quando você vai olhar, por exemplo, você vê o movimento MGTOW ficando muito forte onde? Na Europa, nos Estados Unidos. E com razão, por quê? Você tem países como a Espanha, cuja a taxa de divórcio é de 67%. Ou seja, usando o mesmo método que dá 22% aqui no Brasil, na Espanha dá 67%. Na Alemanha dá em torno de 50%. Na Inglaterra também dá mais de 50%. Quando você vê nos Estados Unidos também dá 50%. Só que nos Estados Unidos tem aqueles fatores locais, né? Então você tem estados em que as taxas são europeias e estados em que as taxas são sul-americanas. E por que eu digo sul-americanas? Porque o que se saiu melhor de todos no mundo foi a Índia, em que tem 1% só de divórcios, dos casais se divorciam. Ou seja, quase ninguém se divorcia na Índia. O segundo é o Chile. Menos de 5% de divórcios lá. A Colômbia sai muito bem nessa história aí, nesse negócio. O Chile tem, de fato, o Chile ele tem mesmo leis que são mais severas na hora do divórcio. A Colômbia tem uma questão cultural, o divórcio não é bem visto na sociedade. Agora, no México é um caso engraçado, porque o México é 15%, menos de 15% de divórcios lá. Tanto que essa imigração mexicana já começa a influenciar o número na taxa de divórcios dos lugares onde entram os imigrantes, porque eles vão para lá e permanecem casados. Então, para os Estados Unidos. E as leis mexicanas são ainda mais frouxas e mais feministas na questão de divórcio do que as leis norte-americanas, pelo menos com relação a muitos estados norte-americanos. Então, você vê que assim, primeiro quando você vai parar para levantar na questão de... você vai olhar para os dados em si, eu não vejo esses dados, tá? Então, não existe uma correlação direta. A cultura, ela certamente é mais importante do que a legislação nesse quesito, né? Então, o problema do Brasil, que eu vejo no Brasil, principalmente nos grandes centros, é justamente o que? Nós estamos vendo uma cultura se propagar que ela é extremamente ruim, né, nesse quesito. Ela vai levar a um aumento na taxa de divórcios, né? Talvez a gente chegue um dia nas taxas europeias. Agora, quando vai ser isso? Não sei, mas agora não é, tá? E nós temos ainda um país aí nos rincões, nos cantões, que ainda é muito conservador nesse quesito. Então, mais um detalhe. A Igreja Católica, e o Brasil ainda é um país católico, e algumas regiões do país ainda são católicos praticantes, e aí a Igreja Católica ela não reconhece a boa parte dos divórcios que existem por aí. Tem uma ala da Igreja Católica querendo mudar isso? Tem. Por isso que é lamentável e nós, assim, quem é católico, leigo católico, o fiel católico tem que combater isso, inclusive da classe sacerdotal, e colocar a classe sacerdotal em xeque e não permitir que essas doutrinas prevaleçam. Agora, para quem é católico isso é importante. Isso é importante. Então, assim, o fato de que você pode conseguir um divórcio civil, lá na questão civil, que não vai ter respaldo pela igreja. Quer dizer, a igreja vai virar e falar assim, não, você está em pecado. Você não está divorciado, você não está separado, você está em pecado. Então nós temos esse tipo de embate, né? Então, mas sim, você tem que sempre colocar no risco. É como você fazer um risco no mercado de futuros, né? Você é economista, certo? Você acompanha o mercado financeiro, né? Então, o mercado de futuros como é que funciona? Você faz uma análise de risco e você toma suas medidas para se proteger ali. Ou uma parte está tentando se proteger e pode ter outra pessoa na outra ponta tentando lucrar com aquilo, apostando que você vai errar, né? Eu tive bons exemplos, né? É bom eu lembrar que eu sou contador, minha primeira formação é contador, e eu venho de uma família que tem escritório de contabilidade, tem escritório, a gente tem, assim, tem familiares aí que tem né, nessa parte de direito e
de economia, de contabilidade, a gente, assim, então existem maneiras de você se proteger, existem maneiras de você, do homem, né, se, assim, não se sair tão mal, né? E, pelo menos assim, desde que ele seja uma pessoa íntegra e justa também, porque também tem, eu sei pelo menos de um cara, eu comentei aqui no canal também, de um cara que é um canalha, vou dizer o mínimo, e eu fico com pena dos filhos dele, mas ele não paga pensão. E a justiça não tem como fazer absolutamente nada contra ele, tá? Então existe esse tipo de coisa aqui no Brasil. Mas assim, porque aquela história, se você decidiu ter filho com uma pessoa, é risco. Por mais que você casou com uma mulher que é uma vagaba, né? Pode acontecer? Pode. Você sabia disso? Não. Mas depois, assim, uma coisa é você falar assim, você vai ter que deixar as coisas para ela. Isso é uma coisa. Isso é errado. Agora, deixar de dar suporte para as crianças, eu acho sacanagem. Por outro lado, também, se a mãe pega e como disse o cara aqui o Wagner Oliveira, falou, olha, mas e aí, ficar afastado dos filhos? Então, bom, você lava a mão, entendeu? Então, deixa lá, né? Agora, não foi o caso, foi o cara que se separou, ele que arrumou outra, ele que foi fazer outras coisas da vida, por isso que eu falo que o levantamento que eu tenho com relação a isso também, dessa questão de direito, é que quem pede o divórcio geralmente é beneficiado, né? Quem se prepara antes de pedir o divórcio, né? A pessoa que vai e age de maneira subreptícia, e esse é um problema que eu vejo na lei, e essa é uma coisa que a gente tem que mudar sim. Agora, que é justamente assim, é uma lei, e a gente sabe por quê, por teorias que querem realmente destruir a instituição familiar, né? E que privilegiam quem pede divórcio e quem faz a canalice, e não quem recebeu a canalice. Ainda que eu também sei de casos em que de maridos que perderam na questão familiar e processaram a mulher por danos morais porque ela traiu o cara e todo mundo ficou sabendo e o cara ganhou. E ganhou um bom dinheiro, tá? Na quantia de assim, 6 dígitos. Né? Então a gente tem esses casos aqui no Brasil também. Né? Então você que está ligado você conhece advogado trabalhista, então, assim, lembra dessa parte também. Também existe uma outra parte, existem outros meios na área civil que você pode, outros recursos que você pode se utilizar para combater isso daí, né? Então não é, assim, agora, bom, enfim, as leis podem piorar? Sempre podem, é um risco que você corre, é um risco que você corre. Quer dizer que necessariamente porque a lei piorou, a sua mulher vai te ferrar por causa disso? Não, você não está casando com todas as mulheres, você está casando com uma. Você está fazendo uma análise de risco de uma mulher. É como também o mercado de ações. Você vai lá, você vai comprar uma ação. Aí você vira e fala assim, bom, o mercado está em baixa. Isso quer dizer que todas as ações estão em baixa? Todas as ações vão cair? Não, você pode ganhar muito dinheiro quando o mercado está indo para baixo, investindo numa ação que vai subir. Né? Você está comprando na baixa, né, ela vai subir. Então, assim, tá todo mundo se ferrando, você está ganhando dinheiro porque aquela ação subiu. Também tem aqueles casos, você pode trabalhar justamente para, assim, né, como que eu vou falar isso de maneira simples? Existe uma coisa no mercado financeiro, para você que está me assistindo, não é economista, não conhece nada do mercado financeiro, em que você pode comprar um ativo na bolsa, né, sem tê-lo, né, e realizar realizar depois. Então é possível às vezes você pode executar uma venda sem ter o ativo, contando que ele vai cair e comprar ele depois e cobrir aquela venda. Então esse tipo de coisa é possível. Ou seja, você vendeu quando estava na alta, o ativo caiu, você compra aqui embaixo e e só paga esse daqui depois. Isso é possível no mercado financeiro. Então, existem todo esse tipo de coisa. Se a gente vai fazer analogias a essa parte, a essa questão de relacionamentos, é a mesma coisa. Por isso que eu falo que
Eu não vou ficar me estendendo nisso aqui, mas existem maneiras de você se proteger, né? Enfim. O comportamento feminino só piora. Concordo em partes. Por quê? O Brasil é muito grande, o mundo é muito grande, na verdade, e existe sim, existe uma parcela enorme de vagabas por aí, existe uma parcela enorme de gente que não presta, mas eu sempre falo que ah, as maiores desilusões que eu tive na minha vida não foi assim, relacionamento com mulher, entendeu? Ele fala, dói igualmente ou mais o melhor amigo que te trai, ou um sócio, entendeu? Aquele amigo de infância que te trai, te machuca muito mais. Eu posso falar isso assim, porque, como eu disse no outro vídeo, quando você já sabe que as mulheres são falhas, você sabe que elas têm os seus problemas, que elas têm os seus defeitos, têm os seus impulsos, assim como o homem tem os seus impulsos, e assim como o homem tem... Você é homem, você que está me ouvindo, e é homem. Os cientistas não dizem que se dependesse da sua programação, do ratinho que tem aqui dentro, você sairia comendo todas as mulheres do planeta, todas as mulheres que estão na rua, você sairia passando rodo em todas elas. Você faz isso? Você faria isso se tivesse oportunidade? Porque eu falo por mim, eu não faria. Entendeu? Então, assim, é possível o homem ser fiel? É possível o homem ser fiel. É possível o homem ir pro caixão e virar e falar assim, eu dei o exemplo, como meu avô fez? É possível. Entendeu? Tipo, eu não traí, eu fui fiel, eu fui um homem íntegro a minha vida inteira. É possível. Né? Então... esse tipo de coisa é possível. Se é possível para o homem lutar contra esses instintos, por que não é possível para a mulher lutar contra os instintos dela? Agora, ela tem que saber quais são eles, quais são esses defeitos, e ela tem que lutar ativamente contra eles. Então, novamente, a questão não é o comportamento feminino. Você não vai avaliar o comportamento feminino num todo quando você vai arrumar uma companheira para casar. Você vai analisar o comportamento feminino de uma mulher. E é aquela mulher que você não pode errar. Se você errar naquela mulher, você está lascado. Vamos supor que 99% das mulheres fossem boas e 1% fosse ruim. Não é o caso, mas vamos supor que fosse assim. Se você analisasse errado e aquela mulher tivesse dentro daquele 1% que é ruim, você estaria lascado igualzinho. Então, e o mesmo é verdadeiro, percebe? Se existem 99% das mulheres que são vagabas e 1% que não é, se você avaliar certo e ela estiver nesse 1%, perfeito, você ganhou na loteria. Não é o caso também, certo? Nós não temos assim aspectos quantitativos ou qualitativos para fazer esse tipo de afirmação, entendeu? Tanto que eu vivo falando, um dos defeitos que eu vejo no movimento MGTOW, no estilo de vida MGTOW aqui no Brasil, é que está sendo utilizado, tem muita gente se utilizando de muito dado que vem de fora. Muitos dados que vêm de fora. Por isso que eu gosto do canal do Vic de Óculos, porque ele trata coisas e eventos daqui e distorções que estão acontecendo aqui no Brasil. Agora, tem muita gente que está com uma impressão de que, por exemplo, você pega a cultura da californiana, da mulher da Califórnia. É terrível. É uma cultura que Deus me livre. Namorar e casar com uma mulher que está naquela cultura. Quer dizer, deve ter gente boa lá. Mas no geral é o tipo de... Está muito distante da cultura que a gente tem aqui. Está muito distante do que a gente... Certo? E ela vai ter todas essas coisas aí que a gente... Né, vira e fala, não, isso daqui não presta. Não quero isso pra mim. Essa é uma posição válida, você não querer isso pra você. Certo? Então, eu olho para algumas culturas aí, da Suécia, da Noruega, da Espanha, né? Agora, então, assim, o comportamento feminino pode piorar, sim, mas quando você for fazer a sua análise de risco, você tem que levar em consideração aquela pessoa, não todas as mulheres. Você pode, desde que você... E assim, nós temos alguns dados, a gente tem. Então, um desses dados é
Quanto menor o número de parceiros sexuais antes da guria se casar, ou antes dela te conhecer, melhor. Se ela for virgem, melhor ainda. O ideal é virgem, porque você vai ver que, estatisticamente, percentualmente, quando você vai ver, são as que menos pedem o divórcio. A maior parte das mulheres que pedem o divórcio é justamente aquelas mulheres que tiveram muitos parceiros antes. Essas são as que mais pedem. Quanto maior o número de parceiros ela teve antes de se casar, pior. Maior é a chance de que ela vai pedir divórcio, maior é a chance de descontentamento, maior é a chance de que ela seja uma viúva de alfa. Entendeu? Aí fala que a cultura é ginocêntrica, então o relacionamento tem menos benefícios. De novo, aí ele fala assim, né? Que o valor, esse aqui é interessante. Ele parafraseia o Nietzsche e fala que o valor de algo não é calculado apenas pelo bem que proporciona, mas pelo custo. Isso é economista, certo? Então a gente pode verificar aqui que Nietzsche não entendia muita coisa de economia. Porque o custo, quando você vai fazer o cálculo de valor, para a pessoa que está pagando, ela não está interessada no custo. O custo é interessante para quem está vendendo. Então, essas duas coisas elas têm que se, ou seja, o custo ele faz parte, né, do cálculo. E o bem que ele proporciona também, mas é cálculo, é um cálculo do preço. Ele não é o preço. O custo não é o preço. O custo não é o valor do bem. É aquela velha história aquele velho exemplo do buraco, né? Se você ficar cavando um buraco na areia por 30 anos, quanto ele vale? O custo da obra foi tremenda. Mas qual bem que proporciona? Nenhum? Então quem que vai pagar um centavo por aquilo? Ninguém. Então, e aí tem a outra ponta também. Bom, você vira e fala assim, não, olha, eu calculei que o bem, que isso aqui, que esse bem proporciona, assim, o equivalente a 100 reais, assim, eu pago 100 reais por isso aí. E o custo de fabricação é 150, não vale a pena para o lado que está vendendo, então aquilo lá não vai ser fabricado. Tudo bem, agora, então essa paráfrase do Nietzsche, eu não sei exatamente, acho que essa paráfrase não está exatamente, ela não está muito precisa, mas da forma como você colocou aqui, ela não funciona. Dito isso, os relacionamentos têm menos benefícios, são menos benéficos. Bom, aí é ponto de vista. Assim, tá dentro da análise do risco. Por quê? Porque eu não conheço nenhuma maneira de ter filhos ainda sem ter uma mulher, né? Mais do que isso, ainda que isso existisse, nós temos pesquisa atrás de pesquisa, atrás de pesquisa, se a gente for ser cientificista, pesquisa atrás de pesquisa, atrás de pesquisa, atrás de pesquisa, apontando que a melhor forma, a forma mais sadia, a forma mais saudável para as crianças é ter o pai e a mãe biológico por perto. Nenhuma outra configuração de família que se testou até hoje, ou seja do que quer que você queira chamar, superou essa. Então são as pessoas que você vai fazer, inclusive, assim, coisas, por exemplo, são as pessoas que têm o melhor desempenho acadêmico, né? Então são as pessoas mais inteligentes, são as pessoas que se dão melhor na vida, que vão ter os melhores empregos, são as pessoas que vão se casar, que vão permanecer casadas, que vão ter uma saúde melhor. É justamente isso, esse é um fator. Se você não teve isso na sua infância, isso vai influenciar na sua vida. Quando você olha, para olhar, por mais que a pessoa tenha, independente do QI, independente de uma porrada de coisa, se ela não teve o pai e a mãe por perto, é terrível. E se for menino, se for do sexo masculino e não tiver o pai por perto, aí lascou-se mesmo. Porque aí você vê casos de aumento na criminalidade. Você vai olhar, assim, é claro que não é todo moleque que cresce sem o pai que vai virar bandido.
Mas, quando você vai ver os bandidos, boa parte deles cresceram sem o pai, entende? Então, assim, eu quero ter filhos e eu sei que é importante ter uma mulher do lado. Então, você faz uma análise de risco, vai ser uma boa mãe? O relacionamento, se você vai colocar nesses termos assim, é uma pessoa que fica te enchendo o saco, uma pessoa que vai te encher o saco a vida inteira, é uma pessoa que vai deixar, que te respeita, que está de acordo com o que você está dizendo, que está de acordo com a sua visão de mundo. Isso você coloca lá dentro. Agora, você corre o risco de ser corno. Olha, eu já. Então, aí volta, eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Eu já tive, né? Já estive nessa posição. E depende, e isso varia muito. Se você é uma pessoa que aquela pessoa que é muito apegada a esse tipo de coisa e que é muito fixada nisso, você não vai conseguir realmente estabelecer relacionamento nenhum. Vai ser ruim pra você, vai ser ruim pra guria, vai ser ruim pros seus filhos, realmente, igual e tal. Agora, se você é uma pessoa que é um pouco mais, sabe, que se importa um pouquinho menos nessa questão, sabe, que você consegue se desprender, né, um pouco dessa questão olha, pode ser que aconteça, mas não é o fim do mundo se acontecer, ser corno, né? Porque aí tem uma coisa que eu tenho que falar para os homens também, para os meus amigos de fé, meus irmãos camaradas aí. O cara foi corno. Para de ficar enchendo o saco e humilhando o cara porque ele foi corno. É horrível isso. É uma coisa que está na cultura brasileira. Você é a vergonha de ter sido corno, a vergonha de ter tomado um chifre, né? É uma coisa. E, se a gente já sabe que existe essa natureza hipergâmica das mulheres, é um risco que você corre. Você quer isso pra você? Óbvio que não. Eu quero isso pra mim? Claro que não. Agora, se acontecer, você separa, vai cada um pro seu lado e acabou. Entendeu? Seja uma pessoa, assiste bastante Metaforando, vai fazer bastante curso para pegar a outra pessoa na mentira, né? A gente tem muitos recursos que os nossos pais e avós não tinham. A gente pode ir lá fazer um curso e prestar atenção, né? Então quando mexe aqui, o lábio aqui, a gente tem. Isso quer dizer desprezo. Porra, isso, eu acho isso fantástico, cara, né? Tanto que o Metaforando ele vai fazer um curso aqui, um workshop nos próximos dias, mas o valor acho que está em torno de 300, 400 reais. Eu não vou poder ir, infelizmente, mas, cara, eu tendo uma outra oportunidade, eu com certeza vou fazer, porque nós temos esses recursos hoje em dia, entendeu? Então as coisas estão muito mais abertas também. Então você tem essas questões de risco, mas você também tem essa outra questão do outro lado, que o risco de você trair e ser pego é maior hoje em dia também, né? Então você tem isso, e aquela história, você vai perder na corte familiar, mas quando você vai lá às vezes enfiam danos morais, às vezes você ganha. Então tem essas coisas também. Vamos lá, 50-50 no que diz respeito aos direitos, mas não é o quarto item, né? Mas não nas responsabilidades. Ou seja, num relacionamento você quer uma parceria de 50%, 50-50 no que diz respeito aos direitos, mas não nas responsabilidades. Eu não consigo enxergar fazer esse tipo de porcentagem num relacionamento, numa casa. Por quê? Porque eu sou antigo de tal maneira que eu sou aquele tipo de cara que eu vou dizer que tem coisas que eu acho que a mulher faz melhor e tem coisas que o homem faz melhor. E tem coisas que a mulher suporta melhor e que tem coisas que o homem suporta melhor. Por exemplo, não sei, lavar a louça, sabe? Coisas bestas desse tipo. Agora, as coisas mais óbvias é quando você tem filho, né? A mãe vai, então eu acredito que a mãe vai ficar lá com o filho a maior parte do tempo. Então ela vai trocar mais fralda com certeza, né? Vai. Então assim, é 50%, 50%? Irrelevante para mim. Eu não vou amamentar. Isso eu tenho certeza. Eu vou ter filhos e amamentar eu não vou, certo?
Posso cobrir um galho na hora de eventualmente trocar uma fralda ou outra, mas a maior parte das fraldas não serei eu que vou trocar, entendeu? Então essas divisões que são colocadas aí, estão no ideário feminista, nem todas as mulheres concordam com isso. Isso eu posso garantir não só por relacionamentos, mas você tem que lembrar que você tem mãe, você tem irmãs, você tem tias, você tem avó, você pode ter um monte de gente e você vê como elas vivem na vida delas, esse tipo de coisa. E nem todo mundo concorda, nem toda mulher é assim, eu não sei. Eu não sei, pode ser que você. Eu vou fazer um pause aqui no vídeo, mas eu já volto. Voltei. Mas, então eu estava dizendo sim. Então, assim, e ele fala, essa questão de. Você pode viver numa bolha em que todas as mulheres que estão ao seu redor nenhuma delas presta? É possível. Super possível. Muito possível. Porque a cultura local é uma coisa muito forte. Então você pode morar numa cidade, por exemplo, em que todo mundo é acostumado desde a escola a ir pro matinho e trepar que nem louco. Tem esses lugares aí nos rincões, tem esses lugares aqui na periferia, tem o negócio existe a cultura do baile funk, existe. Agora também tem muita gente que cresce na igreja e vai falar, mas tem um monte de mulher insuportável na igreja, tem um monte de mulher, tem um monte de vadia na igreja, tem mesmo, você tem razão, mas são todas assim? Não são. E eu não vou dar de novo o exemplo, porque já seria acho que a quarta, quinta vez que eu dou esse exemplo, mas se você procurar em vídeos atrás, eu sempre dou exemplo de uma colega de trabalho que eu tive, né? E que eu vi resistindo ao inferno que as outras colegas de trabalho faziam, para o lobby que elas faziam para que ela traísse o namorado, entendeu? Eu lembro disso, justamente porque ela só tinha conhecido ele, só conhecia ele, eventualmente ela casou com ele. Então, procura aí em vídeos aí passados, existem mulheres assim, existem. Eu já vi, não estava envolvido, não tinha nenhum envolvimento. Eu vi, e se eu não tivesse, é aquela coisa, você só acredita vendo, então, eu vi, né? Então, além das estatísticas, as estatísticas também, já teve vídeo aí passado que eu falei como são feitas algumas dessas pesquisas, são pesquisas sérias, e se você acha uma mulher que é virgem, sabe, e que é religiosa, e que dependendo de qual é a estrutura familiar, de onde ela veio, as chances vão aumentando ou diminuindo. Você faz a sua análise de risco. Tá arriscado a se ferrar mesmo assim? Sempre. Mas é 100% de chance que você vai se fuder? Não. Ele fala assim, mulher nenhuma é sua namorada ou esposa, ela está com você enquanto for benéfico a ela. Concordo com você, mas também concordo, você tem que concordar que o inverso também é válido. Que eu só estou com ela enquanto for benéfico para mim. Certo? O homem não é diferente. Não faz muitos dias aí atrás eu fiquei sabendo de uma pessoa próxima, de um cara que eu conheço, bom, enfim, eu não vou... Mas assim, fiquei sabendo de uma pessoa que está traindo a esposa, né? E que cogita deixar a esposa para ficar com outra mulher, certo? É um homem que vai foder uma mulher que está com ele e que não fez nada, até onde a gente sabe, para que ele fizesse isso com ela, certo? Então ele está cogitando, e eu, olhando de fora, eu olho e falo, não, espero que não aconteça. Por quê? Porque tem criança pequena no meio. Então, exatamente a mesma coisa que a gente fala das mulheres, eu tô vendo, tem cara que faz. Entendeu? Eu acabei de falar, no ideal não é, pelo menos, no mínimo, enquanto você tem crianças ali no meio, aí fala assim, essa história antiga de ficar casado por causa dos filhos. Olha, realmente
não é bom, não é legal. Mas quem é um fator sabe? Você vai brigar com a ciência, você vai brigar com a biologia, você vai brigar com o que você vai brigar? Se é assim, se todas as estatísticas nos apontam nessa direção, por que a gente fica brigando com isso? A gente faz esse tipo de ponderação quando a gente fala das feministas, não é? Das mulheres e tudo mais. Então, a gente tem que pegar quando a gente vê do outro lado também. Esse é um caso, né? Então, de fato, ela não é, ela só tá comigo quando for benéfico para ela. Tá? Aí você tem que saber o que a guria acha que é benéfico para ela. Assim como eu vou dizer o que eu acho que é benéfico para mim, certo? Agora, se não tiver bom para mim, tá bom, termina, a gente vai cada um pro seu canto. Sabe, tipo, isso não é exatamente. É isso que eu tô falando. Quando a gente faz esse tipo de coisa, esse tipo de análise de risco, como eu sou uma pessoa que eu estou disposto a correr riscos, porque eu acho que viver é correr riscos, entendeu? É claro que você pode ser uma pessoa muito louca, entendeu? Que vai entrar em várias aventuras, vai ficar saltando de paraquedas, que nem o Bolsonaro, o cara que era paraquedista, né? Que passar um dia de tranquilidade no Guarujá, o cara faz um mergulho, né? Vai lá mergulhar, né? No mar e vai andar de moto. Você pode ser essa pessoa, você pode ser a pessoa que não sai, o cara que não sai do carro, do quarto também. Mesmo no quarto você está sujeito a se lascar ainda. Porque, não sei se as pessoas, acho que nem todo mundo sabe disso, mas uma das maiores causas de mortes não naturais é acidente doméstico. Então, é você subindo numa cadeira, você subindo numa mesa. Isso é mais com pessoas idosas, mas acontece muito. E 5, com relação a ser Ricardão ou ser o outro, eu sempre, não comentei uma vez, não comentei duas vezes, já trocentas vezes já que eu comento, que eu já fui o outro. Assim, sem saber, eu comecei sem saber que era o outro. Eu era o outro e eu não sabia de início, eu achava que ela estava lá, depois que eu fui descobrir. E também já aconteceu de eu ser traído por mulher, né? E até já contei casos assim que eu acho que foi até pior do que traição. Casos que no fim enfim, ligado com relação a aborto. Se você procurar aí no canal, você vai achar esse tipo de história. Então, eu já passei por esse tipo de coisa. E é o final do mundo? Não, não é. Agora, isso quer dizer que todas as mulheres são assim? Não. Não, é isso que eu tô falando. Não, não é. Não é. Não é. E como é que você sabe disso? Como é que você descobre esse tipo de coisa? Conhecendo outras pessoas, né? É como eu falei, eu não tenho só pretendentes a namoradas, eu não tenho amigas, mas eu tenho tias, eu tenho irmãs, eu tenho mãe, eu tenho um monte de gente para olhar e falar assim, olha, essa pessoa é falha, é parente, mas é falha. Aquela pessoa mas é falha. Aquela pessoa, olha, posso não gostar dela em um monte de coisa, mas nisso ela é direita, naquilo ela é direita, entendeu? É possível, certo? Vai fazer um curso do metaforando, que eu falei, vai aprendendo a pegar as pessoas na mentira, né? Então, é uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, porque meu pai tem um pouco essa filosofia, de que você tem que ficar quieto às vezes e observar. E não ficar... Porque a tendência das pessoas, principalmente do homem ciumento, é fazer justamente o quê? Quando ele desconfia de alguma coisa, ele confronta a mulher. Quando você confronta a mulher, na verdade, o que você está fazendo é oferecendo uma oportunidade para que ela se explique. Então, se você realmente, naquilo em que você realmente desconfia de uma mulher ou de uma outra pessoa, você não fala, você fica quieto e observa. E vai eventualmente, aí vamos supor que você pegou ela numa mentira. Você viu que ela se contradisse numa coisa. Não joga na cara dela de imediato, dando oportunidade que ela se explique. Observa um pouco mais. E observa um pouco mais.
Foi assim que eu descobri, e eu não fui traído uma vez só. E eu não fui traído, não foi só uma guria com quem eu namorei que me traiu, né? Agora, todas as mulheres com que eu fiquei me traíram, não, entendeu? Não. Todas as mulheres traem? Não. Todos os homens traem? Não. Eu tenho amigos meus que são putões. Eu tenho amigos meus que eles vão lá e agora eu mesmo, eu falo, eu já tive muita oportunidade de pegar a mulher que eu peguei e falei, não, entendeu? Não, eu tenho meus princípios, eu tenho minha moral, eu sou um ser racional, eu não sou um animal irracional, eu não sou um bonobo, entendeu? Então as gurias também não são bonobas também, então é análise de risco. E aí ele termina, né? Como um homem racional com acesso a todas as informações políticas, sociais, culturais e legal sobre relacionamento, consegue acreditar em casamento no ano de 2019. Não é acreditar em casamento. O que acontece? Casamento é um negócio que está na humanidade há milênios. Muitos milênios. Muitos milênios. A gente nem. As únicas formas que a gente conhece em que não há casamento de forma alguma são extremamente primitivas. São de sociedades extremamente primitivas. Então, o casamento, ele tem... Então, assim, primeiro existe a parte... Não é só a parte material, que eu falei muito aqui dessa questão material e tudo mais, mas esse é só um aspecto. Existe o aspecto religioso, né? Então, existe a parte sabe, dos mandamentos divinos, existe, ou seja, a parte espiritual, existe a parte perene da coisa, né? E além de que, no decorrer dos milênios, é uma organização que funciona. Ela é assim, vou deixar muito claro isso. Se você abre um negócio, se você abre um açougue numa avenida, tem 10 açougues. Se todos os outros açougues falirem e você ficar de pé, você vai ser muito bem, você vai estar muito bem, não é assim? Você vai monopolizar pelo menos o movimento de açougue daquela avenida. É a mesma coisa com casamento. De novo, a classe que mais permanece casada é a elite. É justamente a classe que em teoria teria a que tem mais a perder, né? Não é a que tem mais a perder, se separando e tudo mais. Isso é um indício, não de que, é claro que a gente está falando de elite, a gente não está falando de celebridade, a gente não está falando de rico novo, a gente não está falando de artista, porque é aquela história do cara que é próspero e do cara que é rico. A gente está falando do próspero, não do rico. O rico é aquele cara que vai lá e o Chris Rock tem um stand-up dele antigo que ele fala, ele é muito bom nesse negócio. O rico, que eu tô tirando dele, tá? É aquela história. O rico é o cara que vai lá e né, o próspero chega nele e fala assim: ah, tá aqui, vai lá, compra uma Ferrari. Aí ele compra uma Ferrari, bota umas calças e fica lá olhando, né? It's spinning, motherfucker, it's spinning, né? O próspero é aquele cara que vai lá e abre o Walmart, né? Então a gente tá falando do próspero, não da celebridade. Celebridade é uma putaria só, certo? Agora, quem sabe o que tá fazendo, assim, permanece casado. Você olha no Ocidente inteiro, assim, na China, assim, no mundo inteiro é assim, né? Então, o que eu tinha para dizer aqui com relação a esses pontos levantados era isso, né? E, de novo, como de costume, você já deve estar acostumado, é mais uma série, né? Cardoso, porque é difícil saber porque Marília Cardoso, mas é Migtal, então eu não sei se é, eu não sei, enfim. Mas é mais um vídeo muito longo, meus vídeos são sim muito longos,
bota lá de novo no 1.5 e sabendo que você pode botar no 1.5, vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Pode descer a lenha nos comentários. Como eu disse, eu já me acostumei com isso, então pode descer a lenha. Espero que tenha sido um vídeo proveitoso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.